Bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa mostra de arte. Uma coleção de óleos e naturezas mortas que tem alguma coisa em comum. Vocês não verão essas obras em nenhuma galeria e nenhum museu de arte. Um encontro interessante entre ossos quebrados, entre cera e o que, com perdão da expressão, tudo que se enterra. Portanto, apresentamos à sua aprovação este e outros instantes de pesadelo. Olá, ouvinte, tudo bem? Eu sou Angélica Hellish. E eu sou o Marcos Noriega. Seja bem-vindo à nossa galeria, que não é uma galeria comum, é a galeria do terror, né, Marcos? Exatamente. Como os nossos ouvintes escolheram, né? A gente ia fazer agora podcast sobre uma nova série depois que a gente concluiu o longo projeto de Além da Imaginação. Os nossos ouvintes votaram, né? Galeria do Terror foi a série que foi mais votada. Rod Serling deu de novo, né? Vai estar presente aqui na nossa programação novamente, dessa vez com Galeria do Terror, uma série que diferente do Além da Imaginação, que era uma série mais de fantasia e ficção científica, já o Galeria do Terror tem um pé obviamente no terror, e os nossos ouvintes gostam muito de terror, né? Então acho que vai casar certinho ali. Terror, ficção científica, né? Então aqui esse é o primeiro episódio. Como é o primeiro episódio, a gente vai conversar um pouco sobre como é que foi o contexto aonde Galeria do Terror estreou. Como o Marcos recordou, fizemos aí os 156 episódios da série The Twilight Zone, aqui no Brasil, Além da Imaginação. Fizemos inclusive alguns spin-offs, falamos da série do Jordan Peele, então todo o conteúdo está presente, inclusive no feed onde esse podcast vai sair, tá? Mas claro, sendo muito metódica como eu sou, todo mundo me conhece, também vou deixar um feed, né, no espaço no Spotify específico para a Galeria do Terror, tá? E no nosso site, né, masmorracine.com.br. Pois é, Marcos, começando o nosso papo aqui, né, Galeria do Terror estreou quando, hein? O piloto, que nós vamos inclusive falar sobre ele hoje, ele foi ao ar em 1969. A série mesmo, ela foi exibida entre 1970, dezembro de 1970 e maio de 1973. Exatamente. Quem conhece o Rod Serling sabe que ele foi e é, né, uma das pessoas mais influentes da televisão. Tanto que a influência dele perdura, né, até hoje. Muito do conteúdo que existe de cinema, muito do conteúdo que existe de séries, tem influência de The Twilight Zone, tem influência do Rod Serling, né? Falamos ali episódio por episódio, mostramos coisas parecidas que saíram depois. Mas é claro que o Rod Serling é um nome que chama muita atenção, né, Marcos? Então, quando esse projeto foi criado, tinham outros projetos paralelos, né? É uma fase da TV, inclusive, que tinha tal de 4x1, né? Eram programas que saíam assim, tipo assim, eram como se fosse uma antologia com pequenas histórias dentro de um próprio programa, né? De um só. Era chamada série rotativa. A cada semana, você, em vez de ter um episódio de uma série, você tinha 4 séries, no caso da janela aí de exibição do Night Gallery, você tinha 4 séries que eram exibidas uma a cada semana, então você esperava tipo um mês, né, para ver um novo episódio. E as séries que dividiam horário com Além da Imaginação especificamente, eram, no caso, a McCloud, que era uma série policial, a série do Aeroporto Internacional de São Francisco, que o nome já explica sobre o que é a série, né? A série O Psiquiatra, que o nome também já explica sobre o que é, né? E só que essas séries, apenas a Galeria do Terror e a McCloud foram depois renovadas para uma segunda temporada. A McCloud fez um grande sucesso, foi a mais longeva de todas. Depois essa série McCloud, ela sai desse horário onde estava o Night Gallery e ela vai para um outro horário que é o NBC Suspense Movies, que era um horário só de séries de suspense, onde, por exemplo, a série Columbo era exibida, enfim, um negócio que foi um sucesso tremendo na época.
Mas Night Gallery acabou tendo 3 temporadas. Uma, se eu não me engano, com 7, outra com 23 e outra com 17 episódios, né? Enfim, a mais curta é a primeira, na verdade, né? É verdade. Não, e tem vários tipos de apresentação em DVD e Blu-ray, né? Isso é até interessante de falar, porque as pessoas podem querer ir atrás, né? E tem no nosso site do OK Ruta, a gente colocou no nosso canal, claro, né? A gente sempre facilita, vai estar aqui dentro dessa publicação para você. Mas tem uma coisa interessante, né? Que tem vários tipos, tem algumas coletâneas Blu-rays que as ordens dos episódios mudam, isso é importante. Então a gente está seguindo a ordem do que a gente tem no nosso canal. Quer dizer que, por exemplo aqui para vocês, né? A gente tem o primeiro segmento que vamos comentar hoje é o Cemitério, Olhos e Rota de Fuga. O que acontece? Tem em alguns, dependendo da apresentação do Blu-ray, pode ter episódios diferenciados. Então a gente está seguindo pelo que a gente tem. E falando sobre o Rod Serling rapidamente, já que você estava comentando, eu também puxei o assunto, né? Que, claro, né? Quando The Twilight Zone foi cancelada, ali no final dos anos 60, ofereceram para o Rod Serling essa oportunidade. Ele é um cara que ele tem um prestígio imenso. Vamos lembrar que ele não fez só Além da Imaginação, ele participou do roteiro do Planeta dos Macacos, ele também fez uma série sobre um faroeste assim, meio intimista, né? Muito interessante, não fez muito sucesso, mas ele é um cara muito cerebral. E claro, isso não é retirando o mérito aqui de Galeria do Terror, mas ela é muito mais massa veística. Como é que eu vou colocar? Quer dizer que houveram muitos embates, né? Nós vamos falar sobre isso. Referente à produção, porque a produção aqui do Jack Laird, né? Que ele tinha uma visão diferente do Rod Serling, do que ele queria, né? O que ele queria apresentar. E tem o seu mérito, sim, totalmente. Mas é algo diferente de The Twilight Zone. Isso é importante que a pessoa compreenda. Porque mesmo The Twilight Zone tendo episódios que às vezes a qualidade não é muito boa, o roteiro é meio problemático, a gente comenta, né, nos podcasts, tem uma linha narrativa, tem uma coisa de plot twist, tem uma coisa assim de crítica social, que eu acho que aqui também tem, né, tanto que no primeiro episódio aqui vai ter o Rota de Fuga, que eu acho que tem essa crítica. Então a série, ela é claro, né, tendo o Rod Serling ainda mais apresentando, né, como ele apresenta, né, a gente até brincou, né, bem-vindo à nossa galeria, e você vai ver cada episódio, né, vai ter o Rod Serling apresentando, vai ter o Rod Serling falando entre, né, os episódios, alguns são curtinhos, né, ou às vezes tem 2 episódios, às vezes tem 3, né, Marcos? Então, ele é o chamariz. Isso que é importante que você entenda. Aqui o Rod Serling tem menos liberdade criativa dentro desse projeto. Ele é muito mais o apresentador, como é que é? Um host, né? Na verdade, porque o nome dele chama. As pessoas conhecem a qualidade do trabalho dele, né? Sim. E haveria um título diferente. Isso é interessante, né? Rod Serling's Wax Museum. Sim, como você mesmo falou, em Além da Imaginação, ele era o showrunner. Ele tinha o controle, na verdade, de diversos aspectos da produção. Ele escrevia 70% dos roteiros, 80% dos roteiros. Ele que ajudava a escalar o elenco, ele decidia, né? Muita coisa. Tudo bem que ele trabalhava com produtores associados. Aqui em Night Gallery, a gente vai falar aqui do Jack Laird no início, mas passaram vários produtores pela série ao longo das 3 temporadas, e a série tem uma coisa que é meio assim, o Rod Serling escreveu boa parte dos roteiros, e ele também, além de escrever, ele tinha, como é que eu vou dizer, um pouco mais de controle na parte do roteiro. Ele escolhia os roteiros, ele dava pitaco, ele também escrevia roteiros completos, mas acabou tendo roteiros escritos pelo Robert Bloch. O Jack Laird, ele era um cara que ele adorava H.P. Lovecraft, era louco, e aí ele enquanto produtor, quis muito e acabou sendo inseridas adaptações do H.P. Lovecraft na série, uma delas escrita pelo Rod Serling, inclusive, que foi até premiada e tudo mais.
E outra coisa interessante que a gente não citou, você falou que os episódios eles estão dependendo de qual seja o DVD, onde ele está sendo exibido, eles são um pouco diferentes a numeração. Por quê? Tinha uma série chamada Sexto Sentido, que eram um casal, né, um cara e uma moça. É uma série meio precursora do Arquivo X, viu? Eles eram 2 investigadores de fenômenos paranormais. Uhum. E alguns episódios dessa série foram remontados e foi colocada uma introdução do Rod Serling e eles foram enfiados como episódio de Night Gallery. Uhum. O Rod Serling não gostava muito disso, diga-se passagem. Em algumas exibições, esses episódios que na verdade são de uma outra série adaptados para ser enfiados como episódio do Night Gallery, são tirados. E aí muda a numeração dos episódios, é por isso. Né? Não, e também a própria montagem do... Veja bem, se fosse uma coisa... eu estou falando da maneira como se entrega o produto para o espectador. Porque a Universal tem Blu-ray que tem episódios separados. Por exemplo, tem um episódio com o Vincent Price que às vezes ele está em uma numeração, depois está em outra. Isso. Entendeu? Então é por isso que eu estou avisando, eu fiz o aviso, porque na verdade a pessoa tem que saber quem está seguindo a ordem do que a gente tem. Não estão pegando aleatório. A pessoa vai pegar o segundo podcast, por exemplo, aí tem exemplo só, né? Tem 2 episódios que a gente não comentou, mas a gente está seguindo a ordem que a gente tem no nosso canal. Eu acho que é legal a gente falar também o seguinte, que a princípio os episódios não foram rodados na metragem que depois eles foram apresentados na série. O pessoal no começo pensou que a série poderia ter episódios no formato de 1 hora. Alguns episódios, vários deles foram filmados com uma metragem tipo de 50 minutos. Depois foi decidido que a série teria mais de um episódio. Seriam episódios... porque o piloto tem 3 capítulos, né? Tem 3 historinhas. Mas depois, quando eles foram gravar os episódios, eles pensaram, podia ser um episódio a cada semana. Mas depois não, mudaram de ideia e resolveram remontar os episódios para eles ficarem com a metragem menor, para caber 2, 3 histórias em cada episódio. Isso também gera depois mudança de numeração, enfim. Foi uma produção tanto quanto complicada. Depois o Rod Serling, para certos episódios, foi preciso... Os caras, por exemplo, filmavam um episódio muito curto, decidiam acrescentar cena depois. Foi um negócio meio, né? Não é à toa que gerou um certo estresse pro Rod Serling também. Não, o Rod Serling não opinava, entendeu? Ele tem um documentário que é bom a gente falar também. É um documentário bem curtinho. Tá lá no nosso canal do YouTube, legendei, entendeu? O documentário tem uns 30 minutos, apresentado inclusive pelo ator lá do Star Trek, né, e tal, que fazia o Spock, esqueci o nome dele. E Leonard assim, Nimoy. Leonard Nimoy, porque ele dirige um episódio aqui. O que acontece? O Rod Serling, ele não, como eu falei, não teve liberdade criativa, porque o showrunner era um outro cara que não dava liberdade criativa para ele. Entendeu? Então, inclusive, diz que teve um estresse. Tem a entrevista do Rod Serling falando que para ele foi uma decepção muito grande. O Jack Laird, ele não atendia mais, chegou a certo ponto que eles começaram a ter estresse sério mesmo de não se comunicar, né? Aí o Serling ficou sendo apenas o apresentador. Então, é por isso que eu aviso, porque as pessoas podem ter uma percepção que isso aqui... E é engraçado que usam o Serling, a imagem do Serling, ela é vendida, né? Como assim, é uma série do Rod Serling. Essa série aqui tem episódios escritos pelo Rod Serling? Tem. Só que a maior parte do tempo são outros roteiros, outros roteiristas, entendeu? Então é uma outra pegada. Vamos colocar assim, tem coisas de humor aqui que com toda certeza o Rod Serling nunca usaria, vampiro e tal. Mas é uma coisa divertida, entrou para a cultura pop e é muito amada a galeria do terror. Claro que a série, inclusive a gente vai falar, tem 3 temporadas, ou seja, vão ser 3 anos que vamos falar sobre isso, porque a gente fala uma temporada por ano, vocês sabem, né? Então, o que acontece? Toda semana vai ter podcast, a gente vai conversar.
Só que, assim, o que acontece? Lá na época onde ela saiu, ela começou a também variar o horário, entendeu? Isso mata a série. O pessoal fala que o programa enfrentou muitos obstáculos, mesmo tendo muita gente boa envolvida, né? Gente envolvida com efeitos especiais, já dentro da história do cinema, né? Gente que, por exemplo, trabalha com James Whale. Então, a gente vai dar mais detalhes de como foi o processo de produção, do que foi acontecendo à medida que a série foi sendo exibida e produzida, à medida que a gente for falando dos episódios, né? Esses detalhes vão aparecendo e a gente vai falando mais sobre eles, tá? É verdade. Então, como falaremos todas as semanas sobre essa série aqui, provavelmente 2 episódios por semana, né, Marcos, né? Uhum. O que acontece? Então, a gente vai, claro, falar muito sobre a produção, vai falar sobre questões dos episódios, sobre, né? A série tem uma coisa muito legal que tem uma abertura muito grande para novos diretores. Por exemplo, já no primeiro episódio, a gente vai ter um jovem Steven Spielberg, né? Que não era um cara, só tinha 22 anos na época. Então, esse realmente foi abertura para muitos atores, atrizes, diretores. Vamos falar muito, muito sobre isso. Mas, claro, para uma primeira apresentação, para um primeiro acesso aqui, eu acho que tá bom. Acho que a gente pode comentar já os episódios. E a nossa dinâmica aqui, como é que a gente fazia antes nos podcasts da Imaginação? A gente chegava no final, cada um fazia uma recomendação de filme, de série, né, e tal. Então, no caso, a gente não vai fazer isso. A gente vai diluir as nossas recomendações. Conforme a gente for conversando e a gente achar relevante, por exemplo, dentro de um comentário, falar, seria legal talvez o ouvinte, né, para quem está ouvindo, assistir esse filme, essa série e tal. Não vamos fazer mais isso, por quê? Porque são vários episódios, uma antologia, tem episódios aqui que tem vários segmentos, então não vejo muito sentido, né? Não tem uma temática única, uma temática mais diferenciada. Então, vale a pena comentar durante, caso a gente tenha essa recomendação, né? Então, eu gostaria de puxar o assunto com o Marcos aqui, né? Sobre, vamos fazer assim, cada um vai falar uma sinopse, né? E comentar o que gostou. Boa noite. E bem-vindos a uma exposição particular de 3 pinturas, aqui apresentadas pela primeira vez. Cada uma é um item de colecionador em certo aspecto. Não por causa de qualquer qualidade artística em especial, mas porque cada uma prende em sua moldura um momento congelado de um pesadelo. Nossa primeira oferta é uma pequena tela em preto e cinza, um pedaço do passado conhecido como cripta de família, que chamamos simplesmente de cemitério. Oferecemos agora 7 palmos de terra e tudo que eles contêm. Senhoras e senhores, estes são retratos de pesadelos. E eu começar aqui, né, Marcos, falando sobre o primeiro episódio que, na minha opinião, é uma grande abertura, tá? Eu gosto muito de terror. Quem me conhece sabe que eu sou louca por Cripta do Terror, os quadrinhos, né? E tal, li muito na vida. E esse episódio, O Cemitério, dirigido pelo Boris Sagal, que é estrelado pelo Roger McDowell e o Ozzy Davis, né? É inacreditavelmente maravilhoso. Eu gostei demais desse episódio aqui e eu acho que é uma tremenda abertura assim para quem quer conhecer Night Gallery, né? Eu vou falar aqui um pouquinho, vou fazer a sinopse, e aí o Marcos e eu comentamos e tal, vamos falando curiosidades, etc, tá bom? Vamos lá então. Aqui teremos então, né, no primeiro segmento do episódio, o cemitério, a história de um sobrinho de um homem muito rico, um pintor, né? Que ele já está na cadeira de rodas, está acamado, né? Pouco se comunica, pouco verbaliza. E ele é claramente alguém que ele está ali, tal qual um corvo, né? Um urubu, torcendo para o velho morrer, né? É claro que não passa despercebido ao mordomo, não é verdade? Ele tem um mordomo que é o Portfoy, né? O Osmond Portfoy, né? O Roger McDowell faz o sobrinho, que é o Jeremy, né? Uhum. Ele é um cara, assim, que ele é o único parente vivo, né? Desse senhor aí. E ele descobriu, mexendo nos papéis do tio, que caso houvesse algum parente vivo, ele conseguiria herdar, né? E é claro que ele vai tramar ali, então, né, Marcos, a
a morte desse tio aí. Só que tem uma curiosidade, a casa é um casarão enorme, né? Lá e o vento levou, né, com suas grandes colunas, e ele é justamente ao lado de um cemitério. E curiosamente tem um quadro que o senhor pintou, que é a parte fronteiriça da casa, ladeada pela porta do cemitério, né? E aquilo para o sobrinho é muito perturbador, né? E no meio das zombarias dele, dos desejos dele de ficar com tudo e que o velho morra o mais breve possível, ele fica zombando das pinturas desse senhor e em particular dessa daí, que é do cemitério, onde se vê inclusive algumas campas, e a abertura da casa. E daí, né, Marcos, teremos então essa primeira história, esse primeiro segmento, né? O Boris Sagal, ele é, por exemplo, o diretor de The Omega Man, que é uma maravilhosa história, né? Eu gosto muito, né? Tem uma minissérie chamada Massada também, né? E Hitman Poor Man, inclusive ele é pai de uma atriz que eu adoro. Você lembra aquela matriarca do Sons of Anarchy? Então, é filha dele, do Boris Sagal, né? Aquela atriz incrível lá, é Kate Sagal, né? E eu acho sensacional. Esse episódio é muito cripta do terror, né, Marcos? É bastante. A gente não citou, mas, por exemplo, o tema, né, você tem essa coisa da galeria do terror, né, que o Rod Serling vai passando pelos quadros e cada quadro introduz uma história. E os quadros eram feitos pelo um pintor chamado Thomas Wright, inclusive os quadros que aparecem nesse episódio e em outros episódios também. Em outros, isso é importantíssimo, ainda bem que você lembrou, porque é inacreditável a quantidade de quadros que esse cara pintou. Depois as obras foram perdidas, né? Depois foram encontradas. Ele teve a ajuda também de um outro pintor que foi o Jaroslav Geber. Mas a maior parte dos trabalhos que aparecem são do Thomas Wright. E é engraçado como esse episódio ele já brinca logo de cara com essa temática do quadro, né? De uma pintura levar você a uma história. E aí esse quadro usa, inclusive, as pinturas de uma maneira muito interessante, esse episódio, né? Eu acho que eu gosto de algumas coisas nesse episódio que, por exemplo, esse sobrinho, o Jeremy, ele é um estroina, como você mesma falou, ele tá louco para que o velho morra, para ele poder ficar com a dinheiro, e ele vai, evidentemente, né, dar um jeito do velho morrer. O Jeremy, que é o Rod McDowell. O Rod McDowell, ele tá captando muito bem o espírito que essa série tem e que esse piloto tem. Ele é um horror com tons sobrenaturais, mas ele tem um pouco de ironia e de humor, né, também. E ele tá bem isso, ele é esse sujeito, ele é exagerado, ele é afetado, é um cara, né, egoísta, manipulador, pilantra, malcriado, e ele exagera de propósito na atuação para dar um toquezinho, esse pequeno exagero dá aquele humor gostoso também em alguns momentos. E tem o contraponto do personagem do Portfoy, que é vivido pelo grande ator Ossie Davis, que é um cara todo sério, um cara compenetrado, um mordomo de alta classe, e ele vê o quanto o Jeremy é um cara tranqueira, safado, ordinário, e aquilo escandaliza o personagem do Portfólio o tempo todo, e vai se estabelecendo um antagonismo, um embate entre essas duas personalidades, que é muito bacana, como os dois atores trabalham isso, e a gente fica assim, hipnotizado por ver esse embate entre os dois. Em um determinado momento, o Portfólio não aguenta mais o gênio intratável do Jeremy, ainda mais o Portfólio sabendo que o Jeremy contribuiu para a morte do tio, né? E isso, resolve porque ir ele embora. morre, né? Exatamente, a gente não falou, mas ele consegue colocar o velhinho na frente da janela, né? Porque ele tem problema, né? Ele não pode ficar pegando friagem, ele morre de friagem. Isso. O senhorzinho. E ele, exatamente, aí o Jeremy, depois que o tio morre, ele demonstra um total desinteresse, ele chama ali o médico da família e fala, pode cuidar do funeral, do corpo, tô nem aí, eu só quero... O cara não tava nem morto ainda, ele tava meio agonizando, sei lá. Ele falou assim, ele não morreu ainda, hein, que você tá falando? Isso. Ele fala, eu vou lá pro meu gabinete fazer as contas, né?
Tudo. Nossa, ele é um personagem muito debochado. Mas o Rod McDowell, ele é ótimo para fazer essa espécie de papel, né? Eu sempre gostei muito dele. Ele já tem participação em The Twilight Zone, né? Em episódios sensacionais. Aquele lá que ele fica trancado, né? Atrás das grades. Então, eu sempre achei... Ele é do Planeta dos Macacos, né? Vamos lembrar. E eu sempre achei ele um ator muito... Ele é muito personagem debochado na mão de um ótimo ator. É uma coisa incrível. E sabe o que é o legal? Que essa história, ela é uma história que ela é muito clássica, né? E eu comparo ela como Cripta do Terror, porque ela tem aquela coisa do plot twist, né? O roteiro do Rod Serling, né? Não comentamos, mas ela tem um ótimo plot twist, né, Marcos? Você quer contar a parada dos quadros? Eu achei isso muito legal. Então, é bacana, porque exatamente, o personagem do Jeremy, após o falecimento do tio, ele vai herdar a fortuna, ele começa a maltratar o portfólio, o mordomo, porque quer que o cara vá embora também. Enfim. O cara pede as contas, fala, vou embora para um hotel, né? E ele tá lá, tranquilão na casa, só esperando que chegue o dia de receber a fortuna. Ocorre que o tal quadro que você mencionou, que tem na parede, que é um quadro que é uma vista ali do cemitério, que fica ao lado da mansão. Isso. Ele começa a notar que o quadro mudou. Porque o quadro ali, primeiro aparece como seria a campa do tio no quadro. E ele... Isso. Epa, e isso já... Enquanto antes o portfólio está lá, detalhe. O portfólio está lá, ele fala, portfólio, o quadro está mudando, você não está vendo. Isso, aparece uma cova, né, que foi cavada no quadro, depois aparece o caixão sendo colocado e a cova tampada. Isso no local onde não havia uma cova no quadro. O Jeremy percebe isso, só que o portfólio fala, isso é coisa da tua cabeça, é culpa, é remorso, né? E o Jeremy fica naquela. Porém, quando o portfólio vai embora e o Jeremy tá pela primeira noite dele sozinho na mansão, que agora é dele, no quadro, a campa do tio tá aberta, né? Alguém desenterrou o caixão. E o caixão, na próxima imagem, o caixão tá aberto e finalmente aparece o tio como morto-vivo na entrada do cemitério se dirigindo à mansão. E aí... cada vez que ele olha, tá de um jeito. Isso. Quando tem essa sequência de mudanças no quadro e finalmente ele vê no quadro o tio morto-vivo indo em direção à mansão e logo depois ele vai escutar batidas na porta, aí... Nossa, é uma cena ótima, né? Porque ele humilha o portfólio, né? E ele vai embora, né? Mas ele fica com medo, né? Porque eu até comentei contigo, nossa, se eu sou herdeiro, eu ia fugir da mansão, né? Sei lá, eu ia embora, né? Mas ele fica na mansão, leva uma mulher lá, os dois ficam... Aquela cena clássica de ficar bebendo e rindo, né? E tal. Só que, ele vai passar uma noite aonde ele já estava de olho nesse quadro, porque o quadro ficava se alterando. E agora, com a aproximação do tio, né? Quando ele escuta a porta bater, ele pira. Ele pega, começa a gritar, ele tem um quadro enorme, um autorretrato do tio, né? E aí ele pega o quadro assim, se desespera, grita e rola pelas escadas. Quando ele rola pelas escadas, né? E aí você vê que a pessoa que estava batendo na porta, e aí que é interessante porque é o plot twist, era o portfólio, né? E aí que vem a gente saber que o caso não houvesse nenhum herdeiro, o portfólio seria o herdeiro, né? E aí aparece uma outra pessoa, um segundo homem, né? O portfólio vai lá, dá um dinheiro, envelope cheio de dinheiro para ele, e a gente descobre que esse cara é o pintor, né? E ele fala assim, eu quero agradecer pela sua rapidez, né? Que você fez vários quadros e tal, e depois eles foram só substituindo, ou seja, tinha uma trama para enlouquecer o Jeremy. Isso. Né? Aí o Jeremy é enganado. Só que, cara, essa é uma história. Você pensa que ela termina aí? É isso que eu acho mais legal dessa história. Como é que ela termina realmente? Pois é, depois que o Jeremy morre, como você mesma falou, o portfólio acaba herdando. O portfólio que é vivido pelo Ossie Davis, né? Ele acaba herdando, então, o dinheiro lá do patrão dele, a fortuna e a mansão. Então, Jeremy, né?
Isso, enterram o Jeremy no cemitério, lá no tal cemitério que tem o quadro, né? E que mostra a entrada do cemitério. E o Ossie, né? O Portfólio falou: opa, tô de boa aqui. Ele aparece vestindo um hobby muito vermelho, bonito, né? de um tecido muito caro. Então ele tá maravilhoso o negócio pra ele, herdou tudo. O problema é que um tempo depois que ele tá lá curtindo a vida de milionário dele na mansão, quando ele vai olhar pro quadro, o que ele vê no quadro? E aí, ouvinte, o que ele vê no quadro? Ele vê a mesma coisa que o Jeremy começou a assistir. Só que assim, de maneiras diferentes. Ele primeiro vê que aquele túmulo, agora tem um túmulo ao lado do túmulo do senhor lá, né? Agora depois tem um túmulo aberto, depois um caixão de pé, depois uma pessoa saindo. E depois, claro, ele se dirigindo à mansão e logo depois batendo a porta da qual ele escuta as batidas. Então o que eu acho legal nessa história, na primeira, que nossa, você é pego, né, Marcos? Cada segundo você vai ter um outro plot twist ainda, entendeu? Só que agora não tem mais pintor. Então, na verdade, existiu uma questão sobrenatural aí, né? E aí o episódio termina assim, com um grito do Portfólio, né? E tal, porque a porta se abriu. Nossa, é uma ótima maneira de terminar uma história de terror, né? Eu gosto muito do cemitério. É muito legal, e ela é muito bem conduzida, muito bem dirigida, tem uma boa direção de atores. O Boris Sagal era um cara muito competente, você mesma citou aí, ele é um cara com experiência larga na televisão, e dirigiu também o filme um dos filmes que ele dirigiu é aquele Omega Man, né? A Última Esperança da Terra. Com o Charlton Heston, né? Que é inspirado no livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, né? Uma das adaptações que esse livro recebeu. E conta com esses dois excepcionais atores, né? Que é o Roddy McDowall e o Ossie Davis. E ambos estão muito bem. E a gente realmente é pego de... Eu não esperava que esses quadros fossem quadros que esse terror, né, que esse horror sobrenatural do tio do Jeremy voltando da morte fosse forjado, que o Portfólio tivesse mandado fazer vários quadros para ir substituindo e convencendo, né, o Jeremy de que tinha o tio estava voltando dos mortos para puni-lo, né? E eu fui pego de surpresa. Esse daí é um plot, uma virada de roteiro que eu não consegui adivinhar, realmente. Então eu gostei bastante mesmo. É muito legal, né? Eu gostei disso, porque a história poderia ter terminado ali no Portfólio com seu hobby vermelho, rico, né? Dando risada e fumando um charuto, né? E falando, né? Herdei tudo, né? Mas não, depois vai dar problema novamente. Então, ou seja, a cemitério é maravilhoso. A ganância vai ser punida até o fim nesse episódio. E é uma coisa interessante que esse filme, esses três segmentos, eles são muito queridos, né, pelo pessoal que é fã da série, e na época eles já fizeram muito sucesso quando foram exibidos na TV, esse filme. E realmente ele é muito bacana, e ele já chega com esse episódio bem interessante. Ele é um episódio que ele, apesar da gente ter citado essas coisas sobrenaturais, estranhas, né, e horrendas que acontecem, ele tem um clima que não deixa de ser, até certo ponto, tem uma certa leveza e uma certa graça também. Pela atuação do Roddy McDowall, que é bem engraçada, né, exagerada. Então ele equilibra essa coisa do suspense, do terror e de um certo humor também. É bem equilibrado e é muito saboroso de se assistir, né? É bem bacana mesmo. Nossa peça número 2. Um retrato. Ele representa a senhorita Cláudia Menlo, uma rainha cega que reinava numa cobertura carpetada da Quinta Avenida. Uma imponente herdeira com um olhar de rapina, que logo achará a escuridão mais negra que a cegueira. Eis sua história. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o segundo segmento. Agora o Marcos vai fazer aqui a sinopse, né? Pra gente poder comentar. Mas é uma cacetada também. Dessa vez tem Joan Crawford, hein? E o primeiro trabalho de Steven Spielberg, hein? Vamos lá, Marcos. Bom, o que acontece é que a Joan Crawford, ela é uma milionária, né, uma pessoa muito rica, ela é cega de nascença
mas ela tem o desejo muito grande de voltar a enxergar. Ela sabe que um determinado médico está desenvolvendo ali um tratamento que se baseia em transplante, né, do nervo óptico, ele já testou em animais, né? Ele fazia o transplante do nervo óptico de um animal para outro, um animal cego recebia o nervo óptico de um animal que enxergava, através de um procedimento lá que ele estava desenvolvendo, e esses animais que eram cegos conseguiam retomar a visão por um período de tempo de algumas horas. Tem uma peculiaridade aí, porque normalmente quando a gente fala em transplante, a gente fala de pessoas falecidas, né? É um órgão que é retirado de alguém que já morreu. Isso. Aqui tem uma questão, e isso é muito importante, porque fala sobre a personalidade dessa mulher poderosa. Uhum. Que esses testes foram tirados de animais vivos, né? Ou seja, esse transplante, essa espécie de nervo que é tirado do animal vivo, né? Exatamente. E ela, obviamente, como é que ela vai fazer, né, para conseguir? Ela fala pro médico, né, que é vivido pelo Richard Hale, né, o ator. Ela fala o seguinte: olha, eu já tenho um doador, é um cara que tá precisando de dinheiro e eu vou pagar para ele e ele vai me ceder os nervos ópticos dele, vai ficar cego, mas o cara tá devendo dinheiro para agiota, estão querendo matá-lo, enfim. E o cara resolve vender, né, a sua visão. O médico fala: não vou fazer essa cirurgia, não pode, isso é totalmente antiético. Não, imagina, vou tirar o nervo óptico de uma pessoa viva, deixá-la cega para transferir para você enxergar apenas algumas horas, de jeito nenhum, não. Aí ela fala para ele: tá, só que o problema você não quer fazer, né, doutor? Por dinheiro nenhum, só que tem uma coisa, eu sei alguns fatos bastante constrangedores a seu respeito, né, de uma determinada amante que ele teve, e que foi obrigado a abortar. Isso, né? De um procedimento de interrupção da gravidez, de um filho que ele teve com a amante, etc. Ela tem um dossiê com tudo isso e pretende expô-lo, acabar com o casamento dele, acabar com a carreira dele. E aí ele, chantageado por essa personagem que é a Miss Cláudia, né? Ele acaba cedendo e resolve fazer a operação nela. Só que, né, as coisas não sairão exatamente como ela está planejando. Porque ele fala para ela: não é garantia de sucesso. Você pode enxergar, você pode acabar não conseguindo ver nada, você pode ter a visão apenas por algumas horas ou por até alguns minutos, não se sabe qual vai ser o resultado da operação. Mas a Joan Crawford, a personagem... Detalhe, são dos últimos papéis de relevância da Joan Crawford, né? Isso. Então, e ela já tinha uma fama que nem sempre foi boa dentro da indústria, né? De ser uma pessoa muito difícil, né? Então, Steven Spielberg estava meio, para dizer o mínimo, muito nervoso, né? De trabalhar com ela, mas ela foi muito doce e tal, e tratou ele com muito respeito, educação e simpatia, né? Ou seja, talvez as coisas que falassem dela também fossem muito, né, muito falatório, né? Que as pessoas fofocam demais, né? E, cara, esse episódio também, o roteiro do Rod Serling. É importante a gente comentar que os 3 episódios são o roteiro escrito pelo Rod Serling. Vai ter uma virada de roteiro muito interessante, porque quando ela faz a operação, tem uma cena interessante também, comovente, porque nós vamos ver no escritório do advogado dela, o médico também vai estar presente, no momento em que esse cara que vai doar o nervo óptico para ela, ele vai lá assinar o contrato e tudo mais, e ele fala, né, que ele tá devendo dinheiro, os caras do jogo, né? Dinheiro de jogo, e o pessoal do crime organizado tá atrás dele, né? Enfim, e é uma coisa comovente também, né? A gente acaba ficando com muita pena desse personagem e ficando com muita raiva dela, né? Porque ela não tá pensando 2 vezes em explorar o desespero alheio. Ocorre que ela vai fazer a operação. Na hora que o médico retira as bandagens e fala para ela: olha, você evite olhar muito, muito direto para a luz, você talvez tenha uma certa confusão nos primeiros minutos, mas ela arranca as bandagens, ela quer porque quer ver. E ela vai realmente olhar para a luminosidade do lustre que tem na sala dela, e ela começa a ver a sala perfeitamente bem durante alguns poucos minutos. Só que, de repente, a visão dela
ela volta para as trevas. Logo, poucos, né, segundos ela é uma depois. pessoa também que ela fala que a atuação da Joan Crawford é incrível, tá? É mesmo o pessoal falando que ela tinha problema com bebida e tal, tinha muitos cartões espalhados pelo set, porque ela tava bem assim com problemas com alcoolismo e tal, e mesmo assim, você vê claramente, e mesmo assim ela tem uma grande atuação, né, e tal, né, que atua pra caraca, mas ela tava com muitos problemas nessa época aí, né, mas você vê que essa personagem, ela é uma personagem que também tem uma certa atração por arte, então ela tinha muita arte, ela queria poder ver o sol, o entardecer, a arte, as luminárias e tal. Só que tem uma eventualidade que acontece que é a falta de luz, né? E tal. Parece quase uma intervenção divina, isso, né? Pela maldade dela falar assim, você vai tirar a luz dos olhos de outra pessoa, então vou tomar a luz de tudo. Né? Então, em Nova York, essa cidade, né, tão cheia de luz, ela fica toda no escuro, então ela acha que não deu certo, né? Então ela tem um desespero, quer dizer que isso encurta, inclusive, a possibilidade dela conseguir enxergar. Então, cara, é um segmento muito interessante também, né? O Spielberg, ele aí também já mostra a capacidade dele, porque ele usa lentes diferenciadas, né? Lentes muito mais amplas, ele posiciona a câmera em locais incomuns, então ele tem uma certa assinatura dele enquanto diretor, que ele coloca aqui nesse episódio. É muito interessante, gente. Então, assim, para quem não assistiu esse segmento, que, como o Marcos fala, é quase que uma despedida, né, da Joan Crawford, e ele tinha muito receio de trabalhar com ela, porque tipo, a nível você é um diretor iniciante e vai filmar com a Fernanda Montenegro aqui no Brasil, né? Então era um diretor que estava no começo, coisa que o Jack Laird faz questão da abertura para esses diretores, e depois você vê que, cara, é um monstro hoje em dia, né? Também Spielberg, né? E tal. Então, na verdade, é um episódio sensacional esse daí, o Olhos, né? Que ele tem uma coisa sobre a maldade humana, ele tem essa questão da pessoa rica que não se importa com a pessoa pobre, não se importa do que eles vão tomar, né, da pessoa. Eu não quero saber se eu vou poder enxergar por apenas 2 horas, e você vai perder a sua visão para sempre. Não me importa, importa sim o que eu quero fazer, né? Então é claro que, né, ela vai ser punida dentro dessa história, né? Exatamente. Eu concordo com você. É uma grande atuação da Joan Crawford, ela transmite, e é engraçado que é uma atuação que ela é em dois momentos, né? Enquanto ela ainda está chantageando o médico e está ali antes da operação, ela é de uma insensibilidade, né? E ela transmite essa coisa da pessoa rica, poderosa, insensível e que consegue controlar a vida dos outros quando ela quer, através do dinheiro e do poder dela. Então toda a postura corporal e facial dela transmite essa segurança que ela tem. Depois, é impressionante a fragilidade que ela quando ela se vê de novo cega, logo após acontecer o blackout na cidade, ela não tá cega de verdade, ela tá enxergando, mas como aconteceu um blackout, uma falta de luz, ela acha que ela voltou a ser cega. E ela tá sozinha ali, e é muito interessante como ela faz essa transição dessa segurança que ela tem para uma absoluta confusão e fragilidade. E como o Spielberg escolheu mostrar pra gente como seria uma pessoa cega tentando se locomover pelo ambiente. Né? Ele coloca aquele espaço todo escuro, aquela sala escura, e nada está em volta, só que você escuta o barulho das coisas. Você escuta ela bater na mesa, você escuta ela apertar o elevador, ela tentar mexer na porta. Pô, eu acho de uma inventividade, né? Esse episódio, assim, muito sonoro, um trabalho sonoro muito bem feito, sabe? Tem uma hora que ela tá na escuridão total, mas ela tá vestida de vermelho, então a gente vê apenas tem uma luz apenas no rosto e no corpo dela, e a gente vê o vestido vermelho guiando o nosso olhar. Ela tá no meio das trevas, a gente não vê nada, mas como você mesma falou, a gente escuta o barulho do elevador e tudo, depois a gente escuta o barulho da rua, mas ela tá num lugar totalmente escuro, como se estivesse vazio, só tem os sons da rua. Daqui a pouco ele corta para um take da rua. É muito sensacional isso. E, enfim, e depois
no momento em que ela novamente volta lá para o apartamento, é levada de volta e ela está sozinha, e ela, quando amanhece, ela não tá, ela realmente ela não tá cega, né? A gente sabe por causa do blackout. Quando amanhece, a luz do sol invade a janela e ela quer chegar mais perto do sol, só que ela não tá enxergando direito e ela não percebe que na verdade ela tá diante de uma janela. E aí, né? A frase termina com a frase assim pro médico: ainda poderei chorar. Ele fala para ela o quanto você quiser, né? Uhum, então isso, é história, uma curta história de uma pessoa cruel, né? E tal, que é capaz de passar por cima de qualquer um, né? Para ter o que deseja, né? O que é um retrato do rico, né? Do capitalista, né? Da pessoa que não se importa, né? E tal. Mesmo o amor e o apreço que a pessoa tem pela arte, né? Não transforma a pessoa num ser humano melhor, né? E tal, interessante. Sim. Mas esse eu vou admitir para você que é o episódio que eu mais gostei, porque eu acho esse episódio, assim, em termos narrativos, ele é muito redondo, ele é muito... Spielberg já estava dando suas cacetadas, né? Ele já tinha dirigido curta, já tinha dirigido episódio de série de TV e até longa-metragem. Antes, ele tinha feito um longa-metragem sobre invasão alienígena, né, de baixíssimo orçamento, né, enfim, mas você vê que você mesma citou aí vários recursos narrativos que ele usou nesse episódio, o talento do homem já estava, né, despontando. Né? Sim, que legal, né? E agora o último quadro. O último de nossa exposição refere-se a um certo Joseph Strobe. Um criminoso de guerra escondido na América do Sul. Um monstro que queria ser pescador. Esta é a história dele. Pois é, então vamos falar aqui então do terceiro episódio. Aqui eu vou fazer a sinopse, né? Vocês reparem que a gente não tem feito recomendações, né? Mas aí fica a critério de vocês, né? E tal, essas histórias de nazistas, né? Que estão tentando se esconder nos países, tem aos montes, né? Mas essa história aqui, justamente, é uma história que vai ser dirigida pelo Barry Shear, roteiro do Rod Serling, como eu disse, e aqui a gente vai ter Rota de Fuga, né? Rota de Fuga, você vê que tem um homem, né, que se chama Joseph Strobe, né? Ele tá ali numa zona ali meio pobre, né? Me parece algo como se fosse daquela pobreza, cheio de gente alcoolista por ali, né? E você vê que ele tá ali, ele mora ao lado de uma mulher que pelo jeito parece ser uma pessoa em situação de prostituição. E ela zomba dele, né? Porque ele reclama do barulho, né? E tal, e ela zomba dele, né? E fala porque ele tem pesadelos, começa com ele tendo pesadelo, né? E ela fala: continua tendo pesadelos, Joseph, né? Porque ela sabe, ela conhece o segredo dele, e como eu disse, esse cara é um criminoso nazista que está se escondendo aqui na América do Sul, como muitos, né? Vamos lembrar que aqui no Brasil, inclusive, né? Tiveram vários que vieram para cá. O Mengele foi encontrado aqui no Brasil, né, Marcos? Né? No Brasil, na Argentina. E, enfim, os ditadores gostavam de dar guarida para essas pragas, né? Pois é, infelizmente, né? Mas então esse é um cara que você vê que ele é assombrado pelo passado dele, né, e tal. Mas ele, óbvio, tem medo de ser levado à justiça, né? Tem medo do Mossad. E ele encontra naquela região que ele está um museu. E nesse museu está tendo uma mostra ali de várias pinturas emprestadas. Inclusive tem algumas pinturas que são retratos da época do nazismo, etc. Pessoas crucificadas, etc. E ele meio que fica obcecado por isso daí, né? Nesse meio tempo, ele se encontra com um senhor, um velhinho, né? Que olha muito bem pro rosto dele, encara ele, né? Uma dessas noites que ele tá no bar bebendo, né? E tal, e fala assim: eu não conheço você. Poxa, você se parece muito com um cara que ficava na porta de um campo, né? De extermínio, né? Pelo qual eu tive a infelicidade de passar. Né? Só que o nome dele era um outro nome, porque ele se apresenta, claro que ele não vai se
apresentar com o nome de verdade dele, né? Então ele dá outro nome o tempo todo, né? E fala assim, se não é o Senhor, tudo bem. E continua, então, essas várias vezes que ele continua indo a esse museu observar um quadro específico, onde ele sonha estar neste quadro. Ele quer ser aquele homem que está no meio daquele rio, tranquilo, olhando a natureza e tal. Ele fica pensando e sonhando. Ele pensa, será que pelo poder da minha concentração eu consigo quebrar a barreira e eu entrar nesse quadro? Eu sair da rotina dos meus pesadelos, do medo e tal, porque é assim, o nazi na hora que tá matando, tudo bem, né? Ok, né? Vamos ser metódicos e matar todo mundo, mas depois para fugir, aí, nossa, ai que tortura, ai que desespero, né? E tal, mas a verdade é que ele é um homem muito maligno ainda. Por quê? Porque ele vai, de certa maneira, perdendo o medo por algum motivo de mostrar quem ele é. Tanto, né, Marcos, que tem um momento que ele tá no bar, que as pessoas estão cantando uma música lá, tipo, ai, 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 sei lá, tá chegando a hora. E aí ele começa a cantar um hino, sei lá, alemão, né, um negócio assim, e bater perna e quebrar a viola do cara no chão. E aí o cara, que é o velhinho que o reconheceu, começa a encarar ele novamente, né? Enquanto isso, a gente vai ter também pessoas que estão procurando esse criminoso nazista que foi visto, né? E fala assim, a gente recebeu uma dica, né, Marcos? E por aqui, eu deixo por aqui, mas é meio por aí. É uma história, né, chamada Rota de Fuga, de um homem, um criminoso nazista, que acha que a rota de fuga dele vai ser através de uma obra, de um quadro, sim. Porque sim, estamos na Galeria do Terror e tem relevância, né, os quadros, mas não este quadro específico, né? Falaremos mais para frente em qual quadro que ele vai se encaixar. Sim, esse criminoso nazista que é o Helmut Arndt, o nome dele, né? Ele usa um outro nome. Ele era um SS Gruppenführer, né? Que era o cara que cuidava ali uma espécie de porteiro do campo de concentração, né? Ele meio que fazia aquele serviço de triagem, né? Pelo que eu pude entender. Falava assim, vai todo mundo pra cá, vai todo mundo pra lá, né? E disse que era um cara que ele ficava açoitando as pessoas, né? E tal. Né? Aquela vibe, né? O vivido pelo Richard Keeley. Não sei se o pessoal lembra do filme do Pequeno Príncipe. Não sei se você deve ter assistido o filme dos anos 70, famoso, passou muitas vezes na televisão. E o Richard Keeley era o Saint-Exupéry, né, o piloto que cai e encontra o Pequeno Príncipe no filme. Um dos papéis dele, né? Eu sei que ele participou de uma obra do Serling, né? Porque o Serling, para quem conhece a história dele, a gente falou muito nos podcasts, né? Ele fez muito sucesso na televisão, ele fazia muito sucesso antes de ter The Twilight Zone. E tem uma obra chamada Patterns, né? De 55, que ele tem um papel. O Serling já conhecia o trabalho desse ator aí. Sim. E esse cara está sendo perseguido pelo pessoal do Mossad, né? Que é o agente do Mossad, é o George Murdoch, que vive. E esse velhinho, que é sobrevivente do campo de Auschwitz, que o conheceu, né, o Helmut Arndt, no campo, né? Foi uma das pessoas torturadas e maltratadas por ele, viu, né, todos os crimes que ele cometeu, vivido pelo Sanjaf, né? Isso, Sanjaf, exatamente. E esse personagem, o Helmut, à medida que ele sabe que está sendo perseguido pelo Mossad e que ele pode ser, que o Bleum, né, que o nome do personagem é Bleum, esse velhinho, pode reconhecer, ele resolve também assassinar, né, estrangular, né, o acampamento que se chamava Bleum, né? E ele resolve assassinar esse senhor, né, que trabalha ali no museu, né, que tá ali também trabalhando no museu, que é um sobrevivente do campo. Ele mata ele estrangulado. E ele fala para ele, né, eu agora sou 6 milhões e 1, né? Exatamente. Então é uma história bem triste. Ele mata esse senhor, só que ele já foi... ele já está sendo sondado, né? Porque o senhorzinho já entregou ele, né? Já deu a dica que ele estava lá. Aí ele corre para o museu,
E você sabe, porque está tendo esse diálogo em paralelo, que algumas obras que estavam emprestadas estão sendo removidas, está chovendo pra caramba e tal. Então, quando ele corre para o museu, isso aí me lembra muito aquele, em algum lugar do passado, porque quem recorda a história, que é muito boa, né? O cara, ele se concentra, lembra? É o poder da concentração. Ele consegue ir para o passado, consegue encontrar uma mulher que, né, acaba sendo o amor da vida dele, o último amor da vida dele, né? Então, uma obra lindíssima, famosíssima. Mas aqui é meio isso, ele acha que ele, pelo poder da concentração dele observar aquele quadro, ele vai conseguir escapar das pessoas, escapar do mundo, sabe? Para aquele local de tranquilidade. Só que aquele quadro que ele observava já foi retirado do museu. Uhum. Ele era uma obra de uma exposição emprestada. Agora tem outros quadros lá que são os quadros que são os retratos do Holocausto, as crucificações, as torturas. Então são quadros pesados e claro, o nosso personagem aqui, ele vai pagar o preço, né? E o preço que ele vai pagar é quando ele chegar no museu, ele vai ser incorporado a um outro quadro, que é justamente um quadro de crucificação, né, Marcos? Isso. Uhum, exatamente. Era um quadro que remetia ao sofrimento, né, e das vítimas dos vários massacres e holocaustos que aconteceram ao longo da história. E o Helmut, ele pede, né, ele faz uma espécie de oração, como se fosse para Deus, né, para poder entrar naquela pintura. Ele acha que, na verdade, a pintura que está ali é aquela pintura do cara no barco, ali no lago, pescando em paz. Ele quer ficar eternamente poder entrar no quadro e ficar pescando para sempre lá naquele lagozinho. Só que, na verdade, ele vai ficar para sempre crucificado ali, né, e em sofrimento como as vítimas dele, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E tem uma espécie de expiação eterna que ele vai estar naquele quadro lá, né? Isso me lembrou, na hora que eu estava assistindo, isso me lembrou na hora de um conto da Marguerite Yourcenar, aquela escritora francesa, que é um conto chamado Como o Wang Fo Foi Salvo. Que tem lá o imperador, ele quer tem um pintor famoso chamado Wang Fo, que ele é famoso por pintar marinhas muito bonitas, quadros que tem praias muito, muito bonitas, então ele é muito admirado por isso. E o imperador chama esse cara e fala para vocês: vai pintar um quadro para mim de uma marinha, assim, de uma praia com um barco, etc. Só que ele tem a intenção de, assim que o Wang Fo pintar o quadro, mandar matar, porque aí o Wang Fo não vai poder fazer mais nenhum quadro parecido e ele vai ter um quadro único para ele. O Wang Fo, percebendo isso, ele pinta esse quadro maravilhoso de uma marinha assim, no pôr do sol, belíssima, e tem um barco ali, só que o Wang Fo entra no barco, no quadro, pega o barco e vai embora, né? E se refugia no quadro e escapa ali das garras do carrasco do imperador. E aí me lembrou muito na verdade é o que esse prisioneiro nazista queria fazer, né? Esse fugitivo nazista queria fazer exatamente o que o Wang Fo faz, só que dá muito errado no caso dele. Pior que você tá falando Wong Fu, eu tô lembrando daquele filme Para Wong Fu. Obrigado por tudo, Julie Newmar. Isso, mas não é o mesmo Wong Fu do filme. Agora, falando sobre esse episódio, eu acho que ele é muito bem atuado. Tem uma atuação assim muito interessante do Richard Keeley e do Sanjaf. E eu acho que esse episódio ele transmite muito bem esse clima de decadência. Ele é claustrofóbico. Você percebe que tem você tem uma sensação de sufoco o tempo todo. Ele é muito filmado, menos as partes do museu, mas o local onde o Helmut Arndt vive são locais escuros, quentes, sufocantes, decadentes. Isso. E todo esse para poder trazer essa sensação dele de claustrofobia, mesmo estando em outro país, né? Isso, que ele tá em algum lugar da América do Sul que não é bem definido, né? Então tem a Gretchen, que ela é uma pessoa em situação de prostituição, né? E ela é alemã também, como ele, né? Isso, por isso que ela conhece o passado dele, né? Isso, mas ele é alguém, ela é uma pessoa com quem ele pode conversar. Embora ela o despreze completamente, né, até por saber coisas do passado dele, ela tem um total e completo ojeriza e um desprezo por ele muito grande. Mas
E é engraçado que ele conversa com ela através da parede do quarto, né? E volta e meia ele pede para poder ela escutá-lo, né? Ela escutar os lamentos e as confissões dele, que ele se sente um pouco melhor podendo conversar com ela, né? Mas ele é um homem completamente atormentado pelos crimes que ele cometeu. E ele tem esse sonho quase que infantil, né? De poder ficar dentro daquele quadro idílico, pescando e não pensando em nada, né? Enfim. Chega a ser irônico, né? A gente pensar, né? Em alguém que é responsável pela morte de tantos, né? Sonhar e pedir para Deus, né? Falar assim, Deus me ajude, eu quero entrar naquele quadro e ser aquele homem sentado naquele barco, né? E tal, né? Mas é assim, não existe conflito, né? Nessas pessoas, né? Então é assim, é uma história, uma curta história sobre alguém que vai pagar o preço, né? Acha que se safou, né? Só que vai pagar o preço. Então. Ele não é atormentado pelo que ele fez, ele é atormentado pelo medo de ser pego. Isso. Ele é uma pessoa assim, mas eu acho que ao mesmo tempo, por conta da maneira como o ator, o Richard Keeley, interpreta esse cara, ele não é uma coisa também plana, unilateral. Você vê ali conflitos e angústias nesse personagem, o que é bacana, né? Tem uma questão assim das relações ali também, da relação dele com a Gretchen também, né? E, enfim, é interessante e o episódio ele consegue dar esse clima dessa jogo de gato e rato e esse clima meio claustrofóbico que precisa, né, para essa história. E ele é competente também. Acaba fechando bem esses 3 episódios que compõem esse longa-metragem, né, de antologia de terror, assim. E esse já é um episódio que ele não tem. Os últimos 2 eles não têm um lado de humor, né? Eles têm um lado de ironia muito forte, né? Diferente do primeiro episódio, que tem um certo humor. E é bacana como roteiro do Serling, né? Ele é mestre em usar situações inusitadas para que os personagens, né, encontrem o destino que eles mesmos acabam plantando, né? Eles escolhem o destino que acabam plantando pelos seus crimes, pelos seus erros, pelas suas fraquezas. E o Serling, ele é muito habilidoso em criar essas armadilhas ali que os seus defeitos de caráter vão te jogar nela, né? E ele faz isso muito bem no roteiro do segundo episódio e muito também no roteiro desse terceiro episódio aqui, né? Então, bom, é interessante, eu ia fazer essa pergunta para você, mas você mesmo já respondeu, né? Que você gostou mais do segundo segmento, né? Que é Olhos, né? Eu assumo claramente que eu gostei do primeiro, Cemitério, mas isso aí é porque é o tipo de pessoa que eu costumo ser, entendeu? Eu amo um terror, assim, estilo cripta, meio galhofa e tal, né? Então eu gostei bastante, mesmo entendendo a beleza e a importância do episódio Olhos, que eu acho sensacional. Agora, sim, se for assumir, o que eu menos gostei foi o último segmento. Entendeu? Porque eu acho que o Rod Serling, ele já explorou melhor essas histórias de nazistas e tal, de histórias que, né, vamos lembrar aquela trágica história que até aconteceu, aquele acidente, né, que tem no longa, né, dos anos 80, que tem do cara que ele é um cara racista e tal, que vai parar num campo nazista. Então você vê que é uma história boa, mas tem melhores. Eu gosto, por exemplo, no Além da Imaginação, daquela história lá do cara era um oficial nazista e ele vai para um campo de concentração desativado visitar, né? E tal. O campo que ele comandava, né? Que ele comandava. Tem o He's Alive. Então, eu acho uma história, assim, entre todas, assim, que eu gostei menos, talvez foi Rota de Fuga, né? E a que eu gostei mais foi o Cemitério. Como você mesma falou, eu concordo muito com você. O Insígnias da Morte Revisitadas, que é esse episódio do Além da Imaginação que você está citando, né? É absolutamente sensacional. Assim, para mim, um dos melhores episódios da série. E Ele Está Vivo também, né? Que é o episódio que tem o Dennis Hopper. Outro episódio que já é da 4ª temporada, que é dos episódios de 1 hora, né? Enfim, eles são dois. Sempre recomendo que vocês escutem os podcasts, viu? São muito bons. E assinem, escutem, porque, né, vale a pena, né, Marcos? Sim.
São 2 episódios maravilhosos e a gente conversou sobre eles, né? Ao longo da cobertura que a gente fez dos episódios da série. E eu concordo com você, ele é o mais fraco esse daí, o do Rota de Fuga, mas ainda assim é um bom segmento. Verdadeiramente encantados pela presença de vocês, porque qualquer um pode ir ao cinema, ir a um teatro ou a qualquer diversão, mas só os que têm bom gosto veem um lugar como este. Seu bom gosto naturalmente deve ter uma ligeira tendência para o estranho, ou no mínimo para o incomum. É com isso que lidamos aqui, com o bizarro, com o esperado e inesperado, melhor dito. Ah, legal. Então, para um primeiro podcast, né, de um novo projeto, eu acho que é o que a gente tem para entregar, tá, hoje. Claro que a gente vai falar muito mais sobre a série, continua acompanhando. A gente vai falar sobre Jack Laird, vamos falar sobre os atores, as atrizes, os roteiros, trazer curiosidades, contextualizar os episódios. Isso é muito importante porque as pessoas acham que não, mas o contexto, a época onde ele está inserido significa sim muito. Então continue acompanhando, tá? Lembrando aqui que a gente sempre faz os mesmos avisos, isso é importante. Nós somos um podcast de cinema, tá? Que esse ano, inclusive, vai completar 15 anos, tá? De existência. Então, procure Masmorra Cine nos aplicativos de podcast, no Spotify. Você vai encontrar muitos programas com filmografias, conversações sobre cinema e tal, bate-papo informal, né? Então é muito legal. A gente costuma ter esses trajetos assim, onde a gente também fala de série. Então vai ter série tipo Game of Thrones e tal e outras coisas. Procure, tá? Que a gente tem um material muito interessante e, por sinal, né, que é uma coisa que é um spin-off do nosso trabalho, é uma coisa que eu vou fazer, falar sobre a série que está na Netflix agora, que é Six Feet Under, tá? Então acompanhe lá na Twitch, no canal da gente lá do YouTube, para poder ver os comentários, que eu vou fazer a mesma coisa, né? Só que normalmente sozinha, né? Falar dessa série maravilhosa, né? Que eu acho que construiu toda a fama do que é HBO, né? E tal, uma série que fala sobre morte, mas fala sobre vida, sobre as relações humanas. Então, uma série muito bonita. E claro, gente, a gente sempre pede apoio. Por quê? Porque nós não somos patrocinados, né? Nós somos patrocinados por quem gosta do nosso trabalho, que são os nossos apoiadores. Nós somos muito gratos para quem nos apoia, ajuda a pagar o site. O site tem muitos podcasts, então você tem um servidor super caro para poder manter todo mês. Então, se você puder, nos apoie pelo Padrim, pelo Apoia-se, pelo Colabore Aí, ou pelo Pix, tá? O Pix da gente, eu acho a melhor maneira de vocês nos apoiarem. Claro que todo mês for possível. Mas quando você apoia por um Apoia-se, ou Colabora Aí, ou o que seja, sempre uma porcentagem, obviamente, vai para a plataforma. Se você manda um Pix, vem direto para a nossa conta, onde a gente guarda a grana para pagar as contas do site, comprar equipamento, etc, tá? Nosso Pix é muito fácil, apoiomasmorra@gmail.com. Vai ficar logo abaixo aqui, tá? Dentro da descrição da publicação, repetindo, apoiomasmorra@gmail.com, tá certo? Então, muito obrigado. O podcast vai sair mais um podcast essa semana, provavelmente na sexta-feira. Então, fica combinado, tá? O nosso encontro todas as segundas e sextas-feiras. Vamos falar sobre Galeria do Terror. Essa temporada é bem curtinha, tá? Então não deixe de comentar, de interagir, de compartilhar, tá? E acesse masmorracine.com.br, que lá você vai ter muito conteúdo, né? E muitos programas interessantes, né, Marcos? É isso mesmo. Procure a gente lá que vai ter bastante coisa para você conhecer, incluindo o podcast que a gente fez, né, sobre a outra série do Rod Selling. Vai lá no nosso site, mas dá aquele, né? Segue a gente no Spotify para dar aquela moral, dar estrelinha e tal. Mas não deixa de acessar a gente no site, tá certo? Grande abraço, então até o próximo podcast. Fiquem bem. Boa noite.